Saudações avaliadores da FIAP, bem-vindos à apresentação do nosso Tech Challenge 3, nós somos o grupo 10. Então eu vou começar introduzindo aqui brevemente do que se trata o projeto. Então o projeto é o Fine Tuning de um Large Language Model para perguntas sobre produtos da Amazon. Nos foi dado um dataset, que é esse dataset de Amazon Titles 1.3, que tem informações sobre produtos da Amazon. O objetivo é a gente adaptar um modelo fundacional, à nossa escolha, para receber perguntas sobre produtos específicos, interpretar o contexto fornecido e dar respostas relevantes. Então a gente precisa fazer o fine tuning de um desses modelos para que ele se especialize, né? Fine tuning é de ajuste fino, para que ele se especialize no que a gente quiser. No caso, é responder perguntas sobre esses produtos. Então aqui a nossa primeira etapa é instalar as bibliotecas necessárias. A gente começa com o OneSlot, como a gente aprendeu aí ao longo do curso. Vai ajudar a gente a otimizar, vai acelerar o processo de fine-tuning. SXFormers também, Transformers também, que é o principal framework para modelos baseados em Transformers. Fornece modelos pré-treinados, tokenizadores e ferramentas de customização. O Pandas para a gente fazer o processamento dos dados. O Scikit-learn para a gente separar a base de dados em treino e teste. E esse Evaluate para a gente fazer uma avaliação padronizada, usando a métrica que a gente escolher, para avaliar o modelo depois que ele tiver, depois que a gente tiver feito o fine tuning. E essa PEFT também é uma biblioteca que vai ajudar na otimização, implementa técnicas como LoRa e adaptações semelhantes. Então beleza, aqui a gente já rodou, já instalou aqui as bibliotecas necessárias e a seção seguinte é de conectar o Google Drive. Então como o processamento todo vai ser feito na nuvem, a gente vai usar o Google Drive para puxar a nossa base de dados, que é uma base de dados grande, tem mais de 1 GB, se eu não me engano, e para armazenar os diversos arquivos que a gente vai gerar ao longo do processo. Também já rodamos aqui. E aí, essa é a primeira etapa. Já volto para a nossa etapa seguinte. Muito bem, agora a gente parte para a etapa de preparação do ambiente e processamento dos dados. Então aqui nessa seção de inicializar as variáveis, a gente vai mostrar quais os caminhos para armazenar os arquivos gerados. A gente vai fazer a escolha do modelo. Aqui no caso a gente escolheu o Llama 3 8B de quantização de 4 bits. Essa escolha ela aconteceu porque é um modelo poderoso, mas que com esse tamanho exige menos recurso computacional, ainda mais com essa quantização de 4 bits. Então é um modelo potente, que equilibra bem essa capacidade de processamento e essa demanda de recurso computacional. Então vai ser um bom resultado e não vai exigir tanto. Aqui a gente seleciona o modelo, é o número 3 aqui da lista. Define o comprimento máximo da sequência de entrada e saída, max length 2048 caracteres. Então aqui a gente já vai definindo alguns parâmetros. Sim, a gente usa o template de prompt Alpaca. Essa parte é bem importante porque ela vai mostrar para o modelo qual o formato que a gente quer nessa interação modelo-usuário, o formato de pergunta e resposta. Então aqui a gente mostra para ele. A gente carrega o modelo pré-treinado e o tokenizador. A gente puxa aí o Fast Language Model. Em seguida a gente adiciona os adaptadores LoRa que vai ajudar a otimizar aí esse processamento.
Aqui a gente roda a função de inferência, né? Essa função de gerar pergunta e resposta, que a gente bota para rodar aqui, para já mostrar, dar uma demonstração da performance do modelo sem o fine tuning. Como é que ele se sai com múltiplos, né, produtos aqui, sem ainda o fine tuning. Então aqui a gente rodou e esse exemplo é interessante do primeiro produto. What can you tell me about the product The Girls Ballet Tutu Neon Blue? Aí a resposta do modelo sem o fine tuning foi: The product is a tutu for girls ages 2 to 8 years. It is perfect for dance practice, recitals and performances, costumes or just for fun. Então você vê que o modelo performou bem, ele foi bem ainda sem o fine tuning, mas depois do processamento, depois que a gente tiver feito o ajuste do modelo, ele vai dar respostas ainda mais elaboradas, né, do que essas aqui, que já são boas, né, para você ver como o modelo, o Llama 3 é um modelo poderoso também. E aí a gente parte para a sessão de preparação dos dados, e aí a gente puxa aí pandas, né, dataset, a gente define aqui de novo qual é o modelo, Random Seed 42, o tokenizador, a função para formatar os dados no padrão alpaca, função para tokenizar, aí a preparação dos dados, a gente vai tirar as colunas indesejadas, vai separar o dataset. Então a gente vai fazer o Train Test Split, vai separar 10% para ser de avaliação e o restante para a gente treinar o modelo, salvar os datasets, tokenizar os datasets e executar a preparação dos dados. Aqui a gente termina, aqui a gente já rodou também, aqui a gente termina essa segunda etapa e na próxima a gente vai partir já para o processamento, para o fine tuning do modelo. Muito bem, agora a gente parte para a etapa seguinte, que é a preparação do ambiente e o processamento dos dados. Então aqui a gente vai inicializar as variáveis, vai definir qual é o modelo que a gente escolheu. No caso a gente escolheu o Llama 3 8B, com essa quantização de 4 bits, que é para otimizar o processamento. A gente poder usar GPUs GPUs com menor capacidade de processamento e poder fazer isso de forma adequada. Max Length também, que a gente colocou em 2048 caracteres. Então aqui a gente define essas informações, mostra o formato, né? A gente usa sim o template alpaca, que é muito importante, que vai mostrar para o modelo o formato que a gente quer nessa interação com o usuário de pergunta e resposta, né? Qual formato que a gente quer. Então a gente roda isso, carrega o modelo pré-treinado e o tokenizador usando Fast Language Model. Aqui a gente define o nosso modelo, que era o terceiro ali da lista, né? Esse aqui, o Llama 3. O tokenizador. Aqui a gente já rodou. Aqui a gente adiciona os adaptadores LoRa, que vão ajudar a otimizar também esse processo de fine tuning. Aqui a gente roda a função de inferência, né, com a função de gerar resposta, com os parâmetros que a gente escolheu aqui de geração. Aqui decodifica a saída do modelo, usa o tokenizador, aqui executa a inferência, e aqui a gente testa a inferência ainda sem o fine tuning, né? Então aqui a gente rodou e testa a inferência em múltiplos produtos. Então aqui a gente já rodou e ele vai mostrar como o modelo se sai sem ainda o fine tuning, já usando, né, aquele formato que a gente definiu.
E aqui a gente tem um exemplo. Essa primeira pergunta é interessante porque depois que a gente tiver feito o fine tuning eu vou mostrar como ficou a resposta. What can you tell me about the product Girls Ballet Tutu Neon Blue? The product is a tutu for girls ages 2 to 8 years. It is perfect for dance practice, recitals and performances, costumes or just for fun. Então essa foi a resposta dele, ainda sem o fine tuning. Você vê que o modelo ele se sai bem, né? Uma resposta interessante usando o modelo sem nenhum ajuste fino, sem nenhum fine tuning. Mas depois do fine tuning, depois do processamento, a gente vai ter uma resposta ainda mais elaborada. Então essa foi a nossa segunda etapa. Então agora a gente vai para a etapa final aqui do nosso trabalho. Essa sessão aqui ela só mostra o status do projeto, se a gente rodou todas as etapas, se elas foram concluídas, e aqui foram: dataset de treino encontrado, de validação, modelo tokenizador, 2 checkpoints de treinamento. Então todas as etapas foram concluídas. E aí, em seguida a gente parte para o sistema de avaliação de desempenho do modelo. Aqui a gente escolheu as métricas Rouge e análise de consistência. A métrica Rouge é interessante porque ela vai avaliar a qualidade das respostas geradas em comparação com a referência das respostas geradas por humanos. E ela tem 3 variantes, que é a Rouge 1, Rouge 2 e Rouge L. Então a gente vai analisar usando essas 3 variáveis aí da métrica Rouge. E as análises adicionais vão ser a consistência entre as respostas, o uso do contexto e a comparação antes e depois do fine tuning. Então, essa é a sessão. A gente usa NumPy, Pandas, Matplotlib para fazer os gráficos, Seaborn, Evaluate, né? Aí, aqui a gente rodou a avaliação. E esse é o resultado. A gente vê que na distribuição das métricas Rouge, elas estão ali bem concentradas entre quase 0,8 e quase 1. O que quer dizer que são... aqui já a média está bem perto de 1 ali. Então quer dizer que são respostas bem satisfatórias, de alta qualidade, né? Usando essas referências humanas. A distribuição do comprimento das respostas, a gente vê que a maior parte são respostas mais curtas, mas que tem respostas mais longas também. A distribuição do uso do contexto, a gente vê que estão todas ali concentradas entre 0,977 até 0,99. Então, o que mostra que o modelo está usando bem o contexto, está dando respostas que estão bem condizentes com o contexto delas. E só esse resultado aqui que talvez a gente pudesse analisar melhor, para ver por que a distribuição da consistência das respostas ficou meio espalhada, assim, né? Então, algumas ali entre 0,4 e 0,45 e outras entre 0,55 e 0,6. Mas, no geral, o modelo com o fine tuning performou muito bem. Em conclusão, o trabalho foi interessante, foi mais difícil do que os outros 2 TCs anteriores, especialmente nessa parte do processamento, porque a cada iteração, cada parte do código que a gente mudava, muitas vezes a gente tinha que recomeçar o processo todo, e é um processo trabalhoso, né, que exige muito recurso computacional. A gente acabou escolhendo por contratar o serviço pago aqui do Google Colab para a gente ter essas GPUs aqui, para a gente poder usar, o que melhorou bastante, porque muitas vezes no processo, com muito uso de memória, a gente acabava interrompendo o processo. Mas no fim foi um resultado interessante. A gente espera que vocês gostem, e o notebook a gente vai disponibilizar lá, e ele está mais bem explicado aí, né? A parte textual. Tá bom? Obrigado aí aos avaliadores, até a próxima.